Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nos cartórios brasileiros. Especialistas reunidos num seminário promovido pela Corregedoria Nacional de Justiça afirmam que é preciso criar uma cultura de proteção de dados entre os profissionais das serventias extrajudiciais e que a fiscalização do setor é fundamental. Os cartórios lidam com informações absolutamente sensíveis sobre imóveis, automóveis e outros bens das pessoas, heranças, números de documentos. E, por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados já previa a submissão dos cartórios às normas do setor, mas faltava um detalhamento das regras. E foi por isso que o CNJ fez o provimento 134. Por exemplo, o provimento determina que os cartórios nomeiem um encarregado para lidar com a proteção de dados. Ele é quem vai tratar do assunto com o público e com os órgãos fiscalizadores. As serventias têm que estabelecer uma política de navegação e de cookies, os fragmentos de dados que identificam o usuário. Outra obrigação é a criação de uma política de segurança com medidas de precaução e de ação em caso de vazamentos. As inspeções dos cartórios vão ser feitas tanto pelas Corregedorias de Justiça quanto pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Como conta a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talck. Essas inspeções que são frequentes, elas vão analisar tudo o que os cartórios fazem, inclusive com relação aos dados. E aí elas vão fazer determinações e recomendações para esses cartórios. Se não for cumprido ou se for identificado algo muito grave, que exigiria mais do que uma simples medida ali de inspeção, exigiria uma sanção, por exemplo, a Corregedoria pode imediatamente adotar as medidas necessárias e, se for o caso de sanção pecuniária, comunicar à ANPD para que seja adotada aquela sanção pecuniária. Então, eu acho que a ANPD e a Corregedoria atuam de forma conjunta. Apesar da previsão de punições, o primeiro objetivo do CNJ e da ANPD é o de criar uma cultura de proteção de dados, ou seja, que todas as partes envolvidas, cartórios, usuários e o próprio sistema de justiça, absorvam a lógica e as regras da proteção de dados com o tempo. Hoje, se alguém utiliza indevidamente os nossos dados, a gente primeiro sequer sabe o que são dados pessoais, quais são os nossos dados pessoais, quem lida com os nossos dados pessoais. Isso tudo vai ser aprendido, né, esclarecido com o passar do tempo, para que a gente possa criar essa cultura de proteção de dados e a gente possa saber os nossos direitos e exigi-los em face dos agentes de tratamento. Sejam eles cartórios, sejam eles empresas de comércio eletrônico que a gente informa os nossos dados na internet, seja ele o próprio poder público que coleta muitos dados nossos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Patrícia Peck Pinheiro, advogada, especialista em direito digital e conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Converso também com Fernando Antônio Tasso, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ainda com Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil e também da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Fernando. O senhor é uma das pessoas que participaram do seminário organizado pela Corregedoria. Eu sei que o doutor Rogério também participou, me parece, doutora Patrícia também, não é isso? Ela confirma. Uhum. Então, eu pergunto ao doutor Fernando, o que de mais importante a gente pode contar sobre o seminário? Que orientações, que rumos se tomou para a proteção de dados nos cartórios brasileiros a partir daquela discussão? De fato, o seminário organizado pela Corregedoria Nacional de Justiça foi uma ação muito importante. Se seguiu a publicação do provimento 134, que foi, digamos assim, um marco regulatório da parte da Corregedoria Nacional de Justiça para a
entronização, para a adequação da LGPD, ou melhor, a adequação dos cartórios extrajudiciais à LGPD. E de nada adiantaria, sabemos, uma norma bem feita, uma norma muito detalhada, uma norma repleta de prescrições e de orientações, se dela não é dada notícia, não é dada disseminação do seu conteúdo. Então, nesse sentido, foi feito o evento, o seminário, que teve a participação de diversos especialistas, a exemplo do Dr. Rogério Bacelar, da doutora Patrícia Peck. Eu pontuaria também a doutora Carolina Talck, que é assessora do Corregedor-Geral, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e, de fato, foi um debate bastante profícuo, de modo que tanto técnicos da área das serventias extrajudiciais, que são os delegatários, quanto do ramo jurídico, sejam eles advogados, magistrados ou membros do Ministério Público, da Defensoria, puderam dar sua contribuição para a melhor interpretação e a melhor concretização dos preceitos normativos que estão no provimento 134. Então, essa foi a minha percepção e eu imagino que tenha sido a percepção geral. Doutora Patrícia, há uma preocupação que vem do seminário com a questão da fiscalização dos cartórios, não é isso? Nós já estamos vivenciando no Brasil aquele estágio da legislação em que se passa a exigir, tanto de entidades públicas como privadas, o cumprimento da lei. Então, você já deu um prazo, já passou o prazo, já passou a pandemia, e que aí agora o fiscal bate na porta e diz, então, como é que estamos na conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais? E é por isso ser tão importante trazer a questão da cultura de proteção de dados. Essa é uma lei que fala sobre proteção e não proibição. Nós sabemos que o dado pessoal uma informação extremamente importante para viabilizar a relação entre os indivíduos e as instituições, ainda mais no âmbito da administração pública, que você realmente precisa executar a atividade pública e o interesse público em prol do cidadão, e você não tem como fazer isso sem ter tratamento, processamento de dados pessoais, mas não pode ser puxadinho, de dados, como a gente fala, seja ele no papel ou seja ele no formato digital, precisa ter ali um investimento em segurança, precisa ser tratado de forma transparente, precisa ter finalidade, precisa ter limitação. Então, são todas as prerrogativas que a lei traz. E tudo isso nos exige cumprir essa regulamentação. No caso da serventia, mesma coisa. E todos que estão nesse ecossistema, principalmente quando você está bem nesse divisor, entre o público e o privado, é muito provocado de ter que ser exemplo. Doutor Rogério, na avaliação do senhor, as normas estão suficientemente claras? Os cartórios já se sentem preparados para a aplicação? Os cartórios geralmente sempre trabalham querendo a maior transparência possível e melhor atendimento à população, sem expor em momento nenhum nem as pessoas, nem os dados das pessoas publicamente. E eu acho que, as nossas tratativas, nós estamos orientando, através da doutora Fernanda Castro, a Noreg+, a todos os cartórios brasileiros, como deve funcionar. Inclusive, criamos uma plataforma para orientar todos os cartórios brasileiros da melhor maneira que possam trabalhar com a lei de proteção de dados, protegendo os dados mesmo e trazendo uma segurança jurídica cada vez melhor para os cartórios e para a população. E, doutor Fernando, a aplicação dessa resolução, das normas todas criadas, ela tem um prazo para ser absorvida, digamos assim, pelos cartórios, ou isso já está valendo de imediato? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Se colocar um prazo peremptório, seria algo injusto. Peguemos, por exemplo, o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que foi um marco regulatório extremamente importante. Hoje, ele tem um pouco mais de 30 anos. Então, por conta disso, vejam o quanto se evoluiu na percepção, na introjeção dos seus preceitos
às práticas comerciais, às práticas de fornecimento e de consumo. Então, quer me parecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, sobretudo e aqui no recorte das serventias extrajudiciais, levará um tempo para ser, digamos assim, perfeitamente incorporada. Hoje, nós não podemos falar propriamente em absoluta conformidade. Nós falamos em observância de marcos regulatórios. E, nesse sentido, que o provimento 134, ele previu marcos regulatórios, como, por exemplo, a necessidade de se proceder a um mapeamento dos dados pessoais tratados, nomeação de encarregado, revisão de política de segurança da informação e política de privacidade, apenas para mencionar alguns. Então, um prazo não existe propriamente para que se tenha tudo absolutamente perfeito, mas a ideia é justamente a ressaltada de início, que é a de criar uma cultura de proteção de dados, para que, daqui 30 anos, daqui 20, 10 anos, nós tenhamos uma prestação de serviço pelas serventias extrajudiciais atentas à proteção de dados pessoais muito mais amadurecida. Portanto, partimos da observância, da fiscalização de marcos regulatórios para que um dia alcancemos a plenitude da conformidade regulatória. E, doutora Patrícia, eu sei que uma das normas implica na nomeação de um responsável dentro de cada cartório pela questão do sigilo, pela questão da proteção de dados. Me explica isso melhor, qual é o papel desse responsável, por favor, e que outras normas a senhora julga importantes e que podem garantir a proteção de dados do cidadão. Se eu trato dados pessoais, eu tenho que ter política. A política também é exigida no próprio artigo 23, a todos os entes da administração pública também, que tem que estar publicado no site daquele cartório. Nessa política e no próprio site vai estar o encarregado de dados. E essa exigência, que é obrigatória para todos, está no artigo 41 da lei. E os primeiros 8 sancionados, já expostos pela própria NPD, agora no início desse ano, as violações à lei que vão ocasionar sanção, e não só o processo administrativo previsto pela NPD, como também processo de improbidade administrativa, foi justamente por não atender, de não ter nomeado o encarregado de dados. O encarregado de dados é uma função. Essa função pode tanto ser atribuída a alguém, já da serventia, que assume essa função, como eu posso terceirizá-la, posso contratar um encarregado de dados, né? Alguém que assume isso, tanto numa pessoa física como uma pessoa jurídica. Que nem quando um morador de um prédio resolve ser o síndico, ou eu terceirizo um síndico profissional. É a mesma coisa, né? Que já vai estar atualizado sobre essa legislação e vai poder dar suporte para atender 3 atividades principais. Atender requisição de titulares, que têm direitos que precisam ser atendidos, trazidos na legislação no artigo 18, dentro de prazos definidos do artigo 19, isso tudo já está vigente, isso tudo já tem que cumprir, tá? Assim como também precisar atender às requisições da própria NPD, da autoridade. O que aconteceu com essas 8 entidades já sancionadas e 7 delas são da administração pública? Por não ter o encarregado, a informação não está no site. A autoridade recebeu denúncia de algum titular, mandou uma notificação pedindo esclarecimento e ninguém respondeu. Então, nós temos um problema, né? Não é que eu estou respondendo a um CNJ que já existe, eu tenho uma nova autoridade, né? Que é trazida por uma nova legislação e que precisa ser atendida, e os cartórios estão sujeitos a ela também. Doutor Rogério, o senhor representa 2 instituições, 2 associações nacionais do setor. Por isso eu lhe pergunto, que orientações essas 2 instituições, essas 2 associações pretendem dar aos cartórios a partir de agora? Que papel essas associações podem representar para que a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, seja de fato aplicada? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nos cartórios brasileiros. Especialistas afirmam que é preciso criar uma cultura de proteção de dados entre os profissionais das serventias extrajudiciais e que a fiscalização do setor é fundamental. Os nossos convidados para discutir o assunto são Patrícia Peck Pinheiro, advogada, especialista em direito digital e conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Nós conversamos também com o Dr. Fernando Antônio Tasso, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ainda com o Dr. Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil e também da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Doutor Rogério, como eu acabo de dizer, o senhor representa duas entidades nacionais do setor. Que papel essas duas entidades podem e devem desempenhar para que a Lei Geral de Proteção de Dados seja efetivamente aplicada nos cartórios? Nós já estamos trabalhando nesse sentido há muito tempo. Vamos dizer, a Noreg Mais está levando a todos os cartórios do Brasil, a todas as Noreg, através de lives, vou dizer, uma orientação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como deve funcionar e como devemos fazer. A Confederação está comparecendo a todos os seminários ou reuniões descentralizadas em todos os estados do Brasil, orientando as pessoas. Porque o que eu acho muito pesado, que a doutora Patrícia falou, é sanção, sanção, sanção. Eu acho melhor dizer orientação, orientação, orientação. Porque você tem que verificar, não é só para os cartórios brasileiros, mas para o judiciário brasileiro saber orientar também os notários registradores e aos seus juízes. Então, eu vou dizer, tanto a Confederação como a Noreg estão orientando os cartórios da melhor maneira possível para que não tenha sanção, tenha simplesmente sempre uma orientação sadia e bem feita, para que todos os notários registradores trabalhem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, sem ter qualquer preocupação com sanções. Doutor Fernando, de qualquer maneira, em algumas situações, eventualmente, o cartório pode ter tomado todas as precauções possíveis, cumprido todas as normas e algum dado vazar, porque hackers e gente capaz de invadir sistemas e retirar dados se aprimoram, têm novas estratégias e eventualmente conseguem. Num caso como esse, ainda assim o cartório seria responsabilizado, mesmo que ele tenha tomado todas as precauções possíveis? Essa é uma questão bastante complexa. Por quê? Há duas espécies de regulação no tema. Uma delas advém do poder regulatório, que está no âmbito do direito administrativo sancionatório, que cabe tanto à ANPD quanto às corregedorias locais, corregedorias gerais de cada um dos tribunais. E a outra questão é, não propriamente uma sanção, mas uma consequência de eventual vazamento, de eventual compartilhamento indevido, não é? Cabente ao titular dos dados pessoais, que poderia recorrer ao judiciário para se ver indenizado nos termos da responsabilidade civil ou do enriquecimento ilícito, conforme a fundamentação. Porém, falando do poder sancionatório, como a professora Patrícia Peck já deixou bastante claro, sim, as normas já estão em vigor, a dosimetria já foi explicitada e muito minudentemente regulamentada numa cartilha e numa norma da NPD. Portanto, de fato, não se pode alegar desconhecimento, tampouco má compreensão dos parâmetros que balizarão eventual sancionamento. No entanto, como o doutor Rogério muito bem colocou, a função precípua da Corregedoria Geral da Justiça não é sancionar. Isso é um subproduto da atividade fiscalizatória, que, em não sendo observada quando há a intervenção da Corregedoria da Justiça, Corregedoria Geral da Justiça Local ou da Corregedoria Nacional, quando não se observam as determinações fiscalizatórias que se destinam à adequação, à conformidade, à melhora, ao aprimoramento do serviço prestado
pelos cartórios de serventias extrajudiciais, aí sim, naturalmente, não poderia deixar de ser, porque se trata de uma norma não imperfeita por imperfeita, ou seja, há uma consequência para a não observância. E isso, como eu ressaltei, muito embora seja uma consequência excepcionalíssima, isso acontece justamente para que não se nivele baixo a cultura, a observância e a atenção que se dá a uma norma de tamanha importância, que, na verdade, veicula um direito humano e, hoje, um direito fundamental, conforme está na Constituição em seu artigo 5º. Eu gostaria de ouvir a doutora Patrícia sobre essa questão ainda. Orientação e eventual sanção não se excluem. Orientação e sanção são complementares. Inclusive, isso está previsto como sendo uma fiscalização responsiva, né, da própria ANPD. Acho que é importante deixar isso claro. A ANPD, como um órgão fiscalizador, tem um papel, sim, orientativo, por isso que o primeiro contato que eles fazem é de esclarecimentos na notificação que é feita, e essas 8 entidades que receberam o processo sancionador foi principalmente por nem sequer responder à autoridade, que foi o meu primeiro comentário, sequer para esclarecer a ausência de cumprimento daqueles itens que a gente comentou, que já são requisitos básicos de atendimento da legislação, como é a nomeação do encarregado, que você mesmo tinha perguntado. Porque é justamente essa função do encarregado, centralizando esse papel, que contribui para que haja implementação da legislação. Doutor Rogério, os cartórios vão precisar fazer investimentos para se adequar às normas ou o pessoal, os recursos que hoje já existem são suficientes? A nossa preocupação são com os cartórios pequenos, que os grandes têm condições de ter, vou dizer, uma assessoria que oriente, que faça eles cumprir a lei de maneira mais correta possível. Os pequenos que precisam de mais orientação e o cuidado tem que ser maior. Então, essa é a preocupação maior tanto da Noreg como da Confederação, é cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados como um todo. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Patrícia Peck Pinheiro, advogada, especialista em direito digital e conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Agradeço também ao Dr. Fernando Antônio Tássio, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ainda a Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil e também da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. As desigualdades econômicas de gênero e de raça marcam a vida de jovens mães e adolescentes grávidas privadas de liberdade. A constatação está em uma pesquisa do CNJ que investiga a aplicação do Marco Legal da Primeira Infância no cenário penal e socioeducativo feminino. O estudo critica o punitivismo e o conservadorismo social e conclui que é preciso proteger essas crianças e reconhecer que as mães têm direitos a serem zelados. O cumprimento de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolvem o Brasil agora pode ser acompanhado por meio de um painel lançado pela Unidade de Monitoramento e Fiscalização, um braço do CNJ nessa área. O painel permite a verificação de cada caso ligado ao país, apresenta o resumo dos fatos, a descrição das medidas determinadas e o acesso às decisões. A cooperação entre o CNJ e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é considerada uma demonstração do interesse do Brasil em solucionar essas questões. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em parceria com vários órgãos públicos, promoveu nesta semana o 5º mutirão voltado para a inclusão social de pessoas em situação de rua. Foram oferecidos serviços públicos gratuitos e básicos ao exercício de cidadania e acesso ao sistema de justiça, como a emissão de documentos de nada consta, consultas processuais e cadastros nos sistemas de assistência e benefícios do governo federal.
o mutirão segue resolução do CNJ, que prevê também ações de capacitação e de acesso ao sistema de justiça. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você sabia que quase 4 séculos separam a relação do Brasil, primeiro tribunal brasileiro que de fato funcionou em 1609, e a instalação do CNJ? Com diversas mudanças, algumas interrupções em seu funcionamento e muitos julgamentos emblemáticos, a justiça brasileira possui um acervo riquíssimo que precisa ser preservado. Na última semana, celebramos o Dia da Memória do Poder Judiciário e, em uma publicação nas redes do Conselho, mostramos um pouco da história da justiça, que é entrelaçada com a história do Brasil. Confira lá! E mudando de assunto, é bem comum que pessoas acionem as zoonoses ou os canis públicos quando se deparam com animais de rua. Mas você sabe o que acontece com esses animais? Desde 2021, animais recolhidos não podem mais ser sacrificados por órgãos de controle de zoonoses ou canis públicos sem justificativa, apenas se tiverem doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis. Explicamos melhor sobre esse tema nas redes do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça proibiu que as repartições extrajudiciais negassem a realização de casamentos civis de pessoas do mesmo sexo. É o que diz a Resolução 175 de 2013. Autoridades competentes também devem realizar habilitações e conversões de união estável dessas pessoas. Essa foi uma importante decisão do CNJ, que nos últimos 10 anos está garantindo direitos e impactando a história de muitas pessoas. Saiba mais sobre o tema nas redes do CNJ. Eu fico por aqui e até mais! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Caio Marco Berardo, atualmente juiz de direito do Tribunal de Justiça do Pará, titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá. Estamos aqui para falar, meus amigos, da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei que já faz algum tempo, 5 anos praticamente, está fazendo 5 anos, a Lei 13.709, e aos poucos ela veio sendo incorporada ao ordenamento jurídico, alastrada, e dependeu muito da regulamentação dos tribunais, principalmente no âmbito interno, porque os tribunais, como órgão público, também têm que dar um tratamento aos dados. Ele recebe o nome de uma parte, o nome de testemunha, e ele deve zelar por isso. Também não é porque o tribunal tem o poder de decidir, como a gente vê, por exemplo, decide que a empresa forneça um dado ou deixe de fornecer. Não é por isso que ele próprio pode divulgar. Portanto, a importância do tratamento desses dados pessoais, para que não possa haver prejuízo para essas partes envolvidas, para que os dados sejam utilizados apenas para a finalidade atinente aos processos. Então, poucos casos judicializados, por enquanto. Mas, por exemplo, teve uma vez um caso de um cidadão que foi comprar um imóvel e ele preencheu diversos cadastros e não autorizou o uso desses dados. E até que, enfim, ele acabou fechando o contrato com uma empresa, qual vendeu o imóvel para ele. Só que o que aconteceu? Os corretores dessa empresa acabaram disseminando esses dados, e o cidadão, mesmo depois de comprado o imóvel, não parava de receber oferta de tudo quanto é banco de dados. O que aconteceu? Ele ingressou com uma ação justamente contra aquela com a qual ele concretizou o negócio e percebeu que os dados dele tinham sido usados assim astronomicamente. A justiça determinou uma indenização por violação a esse direito sem a autorização dele. Nós temos a proteção por lei e devemos, sempre que nos sentirmos
ofendidos, com esse direito ferido, procurar aí as vias necessárias para um reparo. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.